Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E por conta da pandemia da Covid-19, por enquanto ele vai ser apresentado de casa, para garantir a segurança de toda a equipe da TV do TST. Então veja o que preparamos para esta edição. SDI1 limita a condenação de empresa aos valores pedidos na petição inicial. Fraude para evitar desapropriação de imóvel resulta em anulação de acordo de R$500 mil. Banco do Brasil não terá de pagar por software desenvolvido por empregado. A Seção 1 de Dissídios Individuais aceitou o pedido de uma indústria para pagar indenização ao empregado de acordo com os valores indicados na petição inicial. Mais detalhes desse caso com Pablo Lemos. A Seção 1 de Dissídios Individuais atendeu ao pedido da Britacal, Indústria e Comércio de Brita e Calcário, aqui de Brasília. A empresa alegou divergência jurisprudencial e violação de dispositivos, as quais impediram que a condenação fosse limitada ao valor apresentado pelo empregado na petição inicial. A ação julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, havia mantido o entendimento de primeiro grau. A conclusão foi de que os valores apresentados na petição inicial pelo empregado eram apenas estimativos. Sendo assim, o pagamento da condenação não deveria ser obrigatoriamente limitado ao montante pedido por ele. O empregado requereu o pagamento de 432 horas correspondente ao trajeto de ida e volta do trabalho, no valor de R$ 3.803. Em primeiro grau, foi deferido o pagamento de 1 hora diária, 30 minutos em cada trajeto, mas não foram informados a quantidade nem os valores que seriam devidos, podendo ser até menores, razão pela qual se inferiu que seriam apurados apenas em liquidação. Assim, o TRT determinou que os valores fossem pagos ao empregado sem limitar o que foi estipulado na ação. Com base nesse entendimento, o regional condenou a Britacal a pagar um montante até superior. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No julgamento da 4ª turma, manteve-se a decisão do regional. Os ministros destacaram que o magistrado fez a adequação de acordo com as provas do processo, sem violação dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 141, o juiz decidirá o mérito da causa de acordo com os limites propostos pelas partes, sem qualquer interferência, já que a lei exige iniciativa da própria parte no processo. O artigo 492 reforça que é vedado ao juiz proferir decisão diferente da que foi pedida na ação, bem como condenar a parte em quantidade superior. A Britacal, então, interpôs embargos à Seção de Dissídios Individuais do TST. A empresa sustentou não ser possível presumir que o empregado fez apenas uma estimativa dos valores devidos. Ela ainda alegou divergência jurisprudencial e violação dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. A SDI1 reconheceu não haver na petição inicial qualquer indicação de que os valores mencionados seriam mera estimativa. Portanto, os ministros deram provimento para limitar as parcelas condenatórias aos valores indicados na petição inicial pelo empregado. A decisão foi unânime. Fraude para evitar a desapropriação de um imóvel resulta em anulação de acordo de R$500 mil. O caso foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. Alguns detalhes do processo chamaram a atenção do Ministério Público do Trabalho. Na reclamação trabalhista, a encarregada pediu rescisão indireta do contrato e demais verbas rescisórias. O valor requerido foi alto, R$ 631 mil. Mesmo assim, a empresa não apresentou defesa e aceitou pagar R$500 mil dividido em 40 vezes. Foi fixada também multa de 50% em caso de descumprimento. Após a homologação do acordo, a empregadora pagou apenas a primeira parcela. Foi aí que a profissional indicou a sede da empresa como imóvel a ser penhorado para pagar a dívida. Na ação rescisória em que pediu a anulação do acordo, o MPT indicou a existência de fraude em outros processos envolvendo a mesma empresa.
De acordo com a ação, a Maxsolve tinha tributos federais inscritos em dívida ativa da União superiores a 27 milhões de reais. E antes da penhora do imóvel indicado pela encarregada, já havia sido decretada a indisponibilidade dos bens da empresa pelo juízo civil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, entendeu que ficou caracterizado o conluio das partes a fim de burlar a lei e prejudicar terceiros. A empregada entrou com recurso e o caso chegou à seção 2 de dissídios individuais do TST. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, destacou os diversos indícios de fraude, como a frágil prova documental, além da ausência de defesa e acordo firmado em valor elevado. O ministro observou ainda o descumprimento do trato já na segunda parcela e o fato de o advogado da empregada ter sido indicado por contador da empresa. Assim, a SDI 2 confirmou a anulação do acordo por tentativa de fraude. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir os julgamentos de destaque. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas. Eu começo o giro de notícias com uma decisão da primeira turma que negou o recurso da Vale para que a Justiça do Trabalho aceitasse comprovante de pagamento por meio de transação eletrônica como comprovação do recolhimento de depósito recursal. Veja na reportagem. A Vale vinha sustentando que o comprovante anexado permitia a vinculação ao processo do valor recolhido a título de depósito recursal. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo declarou a deserção do recurso, que ocorre quando não há o recolhimento integral do preparo e da respectiva comprovação pela parte. De acordo com o relator do caso na primeira turma do TST, ministro Hugo Scheuermann, na época da interposição do recurso de revista pela Vale, estava em vigor a Instrução Normativa número 26 do TST. Portanto, além da apresentação do comprovante de pagamento por meio de transação eletrônica, se exigia a apresentação da guia de recolhimento para fins de recurso junto à Justiça do Trabalho. Segundo o relator, sem a guia, o comprovante é insuficiente para comprovar o recolhimento de custas, pois nele não há elementos capazes de vincular o valor recolhido ao processo a que se destina. A partir da vigência da reforma trabalhista em 2017, que alterou o artigo 899 da CLT, o depósito recursal passou a ser realizado apenas em conta bancária, vinculada ao juízo. O Banco do Brasil não terá de pagar por software desenvolvido por empregado. A decisão é da quarta turma. O Banco do Brasil havia sido condenado pelo juízo de primeiro grau a pagar R$ 104 mil ao bancário pela utilização dos programas desenvolvidos por ele. A decisão foi baseada no artigo 102 da Lei dos Direitos Autorais. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, teve o mesmo entendimento e ressaltou que seria devida a indenização, uma vez que comprovada a autoria do programa pelo empregado e o uso pelo empregador, sem que fosse parte da função para a qual ele foi contratado. O banco recorreu, alegou que as atividades eram recorrentes dos encargos do empregado, que estava ligado à área de tecnologia da informação. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi julgado pela quarta turma. O relator, ministro Alexandre Ramos, observou que não é possível concluir que o banco tenha feito uso da obra do empregado de forma fraudulenta. O ministro ressaltou ainda o testemunho de um colega de trabalho que contou que o bancário desenvolvia os programas durante a jornada de trabalho, utilizando equipamentos da empresa, o que incorporaria a atividade ao contrato. Por unanimidade, os ministros da quarta turma excluíram o pagamento da indenização. Eu encerro o giro de notícias com o caso da sexta turma. Uma analista de crédito de uma administradora de cartões obteve equiparação salarial com os financiários. Veja na reportagem. Na reclamação trabalhista, a empregada contou que havia sido admitida pela TCM Participações para exercer a função de analista de cobrança, passando no ano seguinte para analista de crédito. Na sucessão de empresa, a TCM foi incorporada pela Clube Administradora de Cartões de Crédito.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, entendeu que as atividades da empregada não permitiam o enquadramento na condição de financiária e manteve a sentença de 1º grau que havia negado os pedidos. Segundo o TRT, a Clube Administradora tem como objetivo social a administração de cartões de crédito, atividades de teleatendimento, de intermediação e de agenciamento de serviços e negócios em geral, o que não permite o enquadramento como instituição financeira. O relator do caso, na 6ª turma do TST, ministro Augusto César, explicou que o Tribunal Superior do Trabalho considera que administradoras de cartão de crédito são empresas de crédito e financiamento e, portanto, os empregados devem ser enquadrados na categoria profissional dos financiários. Dessa forma, por unanimidade, a turma condenou as empresas ao pagamento como extras das horas excedentes à sexta diária ou à 30ª semanal, conforme estabelece jurisprudência do TST e a consolidação das leis do trabalho. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos das turmas no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para que você possa acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E no próximo bloco, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta. Confira a agenda da semana de sessões telepresenciais do TST. No dia 1º de setembro, terça-feira, a sessão 2 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã. Para as 2 da tarde, está prevista a sessão da 6ª turma. A 4ª turma realiza a sessão às 3 horas da tarde. Na quarta-feira, dia 2, a 7ª e a 8ª turmas se reúnem às 9 horas da manhã. A 1ª, a 2ª e a 3ª turmas realizam sessão às 2 da tarde. E na quinta-feira, dia 3, a sessão 1 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã. As sessões telepresenciais são transmitidas em tempo real pelo canal do TST no YouTube. Acompanhe agora outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. O Conselho Nacional de Justiça promoveu reunião para debater propostas de metas nacionais do Poder Judiciário para 2021. Durante a abertura, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou o papel da Justiça do Trabalho diante do atual contexto mundial, que envolve a crise sanitária gerada pela pandemia do coronavírus e um conturbado cenário econômico que amplia o desemprego e inibe empreendedores. Orientei nossos gestores que pensassem um plano estratégico que contagiasse todos os magistrados da Justiça do Trabalho, a fim de alcançarmos um patamar de excelência, de modo a chegarmos em 2026 fortemente engajados com práticas de prevenção de conflitos individuais e coletivos, inclusive com o fomento à autocomposição pela via pré-processual, entendimentos jurisprudenciais uniformizados que promovem segurança jurídica e especialmente com esta finalidade de proporcionar segurança jurídica que a sociedade tanto necessita e celeridade na prestação jurisdicional. A segunda reunião preparatória para o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário contou com a participação de autoridades do CNJ, de tribunais e de conselhos que formam o Poder Judiciário. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe conquistou em 2020 o primeiro lugar no ranking de transparência entre todos os TRTs. A classificação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O ranking avalia, com dados objetivos, o grau de informação que os tribunais e os conselhos disponibilizam aos cidadãos. Com 95,98% de transparência, o TRT da 20ª Região apareceu ainda em 4º lugar geral entre os 92 órgãos de todos os ramos do Poder Judiciário. A atuação do TRT 20 foi destacada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César. Durante a sessão da 6ª turma do TST,
O ministro, que é originário da 20ª região, disse que é muito bom saber que o TRT está despontando entre as cortes pelo respeito à transparência, um valor tão importante e relevante na atuação do Poder Judiciário. Com o objetivo de apresentar o sistema PJE-Calc e suas funcionalidades básicas a advogados, peritos e interessados no sistema, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, está realizando um webinário sobre o software. O uso do sistema será obrigatório para juntar cálculos aos autos dos processos a partir de 1º de janeiro de 2021. Os webinários serão realizados nos meses de agosto, setembro e outubro. A transmissão vai ser por meio da plataforma Webex do Conselho Nacional de Justiça e não será necessária inscrição prévia. Mais detalhes no site csjt.jus.br. Que tal receber as notícias do TST também pelo WhatsApp? Para participar da lista de transmissão, basta adicionar nos contatos o número 61999212242 e enviar uma mensagem com o seu nome para ser incluído na lista. O número será usado exclusivamente para o envio de notícias, avisos e informes sobre o TST. A transmissão ocorre diariamente. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você pode acompanhar no site do Tribunal, o tst.jus.br e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.